O objetivo desse vídeo é mostrar a partida de motores de indução trifásicos. Então, vamos fazer o circuito de comando e o circuito de força para a partida direta de um motor trifásico, a partida direta com reversão nos dois sentidos, né? E as partidas em que são necessários, né? É uma suavização na corrente no momento de partida, tá? Seria uma estrela triângulo com reversão. Vamos lá. Então tá aqui, toda vez que você for fazer o fechamento dos motores, você tem que sempre verificar a configuração do fechamento na placa do motor. Motor trifásico com 6 terminais, ele vai ter o fechamento chamado em triângulo, daqui a pouco a gente vai dar uma explicada sobre isso, e o fechamento em estrela. Então o fechamento em triângulo, né, ele vai jumpear de 2 em 2 terminais e colocar esses pares de terminais em cada fase, né? Já o fechamento de estrela, ele coloca cada fase em um único terminal e jumpeia outros 3, tá? Sendo que o triângulo é para 220 volts, para funcionamento nominal 220 volts, e o estrela é para 380 volts. As bobinas elas podem ser representadas de forma numérica, da forma que está aqui. 1, 2, 3, as partes de cima, e as partes de baixo, 4, 5 e 6. Então nós temos uma primeira bobina 1 e o 4, a segunda o 2 e o 5, a terceira o 3 e o 6. Ou podem ser representados conforme estava na plaquinha, através de forma alfanumérica. Então a primeira bobina seria o 1 e o 2, a segunda o V1 e o V2, e a terceira bobina o W1 e o W2. Assim sendo, quando você vai fazer a configuração triângulo, que seria colocar as bobinas nesse formato aqui, ó, como eu falei, né, jampeando aqui. Então você jampearia, por exemplo, o 1 com o 6, então o terminal 1 e o terminal 6, significa que esse aqui é o 1, aqui está o 4. Então o 4 ficaria junto com o 2, né? Esse aqui é o 2, o outro lado é o 5. E o 5 ficaria junto com o 3, né? E daí o 3 aqui, o outro lado é o 6, que vai junto com 1, conforme a gente falou inicialmente. Ou nessa configuração que está descrito lá na placa do motor que a gente viu. O 1 com o 2, o 1 seria equivalente ao número 1, e o W2 seria equivalente ao 6. V1 com o 2, então o V1 seria equivalente ao terminal 2, e o 2 equivalente ao terminal 4. E W1 com o V2, então o W1 seria equivalente ao número 3, e o V2 equivalente ao número 5, tá? Então daí com a configuração triângulo você coloca a fase RST e ela funciona nas tensões nominais do motor, tá? Então quando você coloca isso daí, cada bobina vai estar entre duas fases, né? Então veja só, essa bobina aqui está entre a fase R e a fase S, então você garante que tem 220 volts em cima dessa bobina. Essa outra bobina aqui está entre a fase R e a fase T, então você garante que essa bobina está com 220 volts. E essa terceira bobina está entre a fase T e a fase S, que garante que a gente tem 220 volts em cima dessa bobina. Tá? As bobinas do motor trifásico caracterizam-se por ter 220 volts em cada bobina. Esse é assim que funciona nas suas características nominais. Então, para fazer o fechamento em triângulo, conforme a gente citou anteriormente, vai ser conectado aqui o número 1 junto com o 6, né? Então, para fazer essa configuração ficar conforme o triângulo, então o terminal 1 da primeira bobina recebe a fase R e vai junto com o 6.
terminal 2 da bobina, recebe a fase S e vai junto com o 4. Apesar daqui estar invertido, não tem problema inverter as ordens aqui. O que vai fazer a invertida de fases é o sentido do motor, tá? Sentido de rotação do motor. Mas enfim, essa configuração que está aqui tá, né, as fases estão diferentes conforme está no desenho do lado aqui. O 3 e o 5, né? Então, ó, 3 tem que estar junto com o 5, tá? E fazendo essa ligação, você tem a ligação, configuração, né, o fechamento do motor trifásico em triângulo. Se for utilizado aqui a nomenclatura dos terminais alfanumérico, então a gente teria o 1 com W2, né? O 1 com W2, o W1 com V2, W1 com V2 e o U2 com V1. Então o U2 aqui com V1, tá? Então vamos lá fazer a simulação da partida direta de um motor trifásico no simulador CAD Simu. O vídeo não fica muito longo, eu já deixei disposto aqui todos os elementos que vão precisar para fazer o acionamento. Vou dar uma comentadinha em cada um deles, tá? O circuito de comando, vamos começar pelo circuito de força. Então, o circuito de força foi colocado no motor trifásico. Essa simbologia aqui do motor ele já está com apenas 3 fios, como se tivesse o fechamento em triângulo já feito. Então, até nomeei aqui os terminais como 16, que seria terminal 1 com 6, né? 24, que seria 2 com 4, e o 35 seria com 3 com 5. Seria a forma de fazer a configuração do fechamento do motor em triângulo. Então, eu vou conectar ele num relé térmico, tá? Para proteção contra sobrecarga. Do relé térmico ele vai para os contatos principais do contator, tá? Então, assim a gente fecha aqui o circuito principal dessa forma bem simples. Então, cada terminal aqui vai numa fase diferente, né? Foi instalada aqui a fase, digamos, a RST, o L1, L2, L3. Foi colocada a proteção contra curto-circuito, os 3 fusíveis, cada um protegendo uma fase, né? E lembrando que poderia ser usado também um disjuntor motor, e o disjuntor motor ele pode substituir tanto o fusível quanto o relé térmico, tá? Então tá aqui a parte de força da partida direta do motor trifásico é esse. A parte de comando é aquela parte já bem conhecida, básica. Eu vou escolher uma das fases aqui para colocar alimentar aqui a entrada, e a outra fase vai ser, então a ligação aqui é em 220 volts, tá? Então, esse contato aqui é o contato do relé térmico, desse próprio relé térmico aqui, ó. Se houver sobrecarga, vai abrir o contato e vai desarmar o circuito. O botão B0 que vai servir para desligar o circuito quando estiver ligado. O botão B1 que vai ser o responsável por ligar o circuito, tá? E esse botão aqui, aliás, esse contato aqui é o contato normalmente aberto, o contato auxiliar, né, do contator, normalmente aberto. Ele vai servir para fazer a retenção do ligamento do motor, né? Com o B1 você liga e com o K1 aberto aqui ele mantém ligado, tá? Ele é chamado de contato de retenção ou contato selo. Daí aqui vamos jogar para outra fase, né? Vamos colocar aqui na fase L2, a primeira eu coloquei no L3, então vou colocar essa aqui no L2. Só complementar aqui que não ficou a conexão muito bem feita. Pronto. Então, agora vamos simular aqui o funcionamento.
Então, se eu apertar o B1, ele liga o contato, energiza a bobina do contator K1, fecha o contato selo, né? E o motor começa a girar. Se eu tirar o dedo do botão, o motor se mantém energizado por conta do contato selo aqui que reteve aí a corrente na bobina. Também fecha os contatos principais e o motor começa a girar. Está girando, nesse caso, no sentido anti-horário, tá? Então é isso, a partida direta do motor trifásico. Se eu quisesse fazer a reversão do motor trifásico, é só mudar as fases. Então vamos fazer aqui duas. Eu tenho que inverter duas fases, não posso inverter as três. Inverter apenas duas. Então vamos cortar aqui, tirar esse fio aqui, ó. Selecionar aqui direito. E tirar esse aqui, ó. Vamos inverter essas duas fases aqui. Vamos só tirar esse nó aqui para ele não atrapalhar também. Vamos esticar o fio de novo aqui, porque ele não... Vou colocar ele de volta aqui, ó. Saiu na hora que eu fui tentar tirar esse contato aqui, ó. Se eu deixar ele aqui, de novo, ó. Se eu deixar ele aqui, ele vai acabar fazendo a emenda de novo. Então vou colocar lá esse fio de novo que está atrapalhando aqui. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar inverter as fases. Esse estava lá no L3, eu vou colocar ele no L1. E esse que está no L1, eu vou colocar lá no L3, né? Vamos só fazer a emenda aqui novamente. Senão não pega. Pronto. Agora nós temos... Eu lembrando que estava fazendo no sentido anti-horário, né? Agora, se eu simular, ele vai fazer no sentido horário. Tá lá, ó, inverteu o sentido. Então, eu inverti duas fases e isso foi o suficiente para mudar a rotação do motor. Mais simples do que o motor monofásico, tá? Então, se eu quiser desligar o motor, é só apertar o B0 e o B0 desliga o motor. B1 liga e B0 desliga, tá? Bom, só que se eu tiver aqui, você viu que já foi complicado fazer essa mudança de fase aqui, né? Só para no simulador. Então, toda vez que eu quiser inverter a rotação do motor, eu teria que arrancar os fios e colocar eles invertidos. Para isso, a gente utiliza o sistema de partida direta com reversão. O que a gente faz para fazer a partida direta com reversão? Mais ou menos o mesmo sistema do motor monofásico, só que eu vou usar aqui apenas dois contatores, né? Um que vai fazer que vão servir justamente para inverter as duas fases, né? Então vamos fazer um copiar colar aqui, ó, né? Colocar em paralelo com o circuito que faz um sentido e esse aqui vai fazer outro sentido, tá? Então vamos lá. Vamos só ajeitar ele aqui, ó. Então, um pouco mais para baixo. Aí, tá? Então, olha lá. Vamos colocar, conectar ele aqui. Então, puxar o fio daqui para emendar com esse, tá?
Então, colocar a emenda ali para fixar. Então, lembrando aqui, ó, que ele vai fazer, ó, esse botão B0 vai desligar tanto quando estiver num sentido, quanto estiver no sentido contrário. Vamos colocar lá o fio embaixo também aqui. Vamos colocar a emenda. Fechou. Daí vamos mudar o nome dos elementos aqui, né? Porque se eu deixar B1, esse cara aqui vai ser o mesmo contato do B1. Então esse aqui tem que ser, por exemplo, B2. Esse aqui vai ser o contator K2. Então mudar lá para K2 e a bobina também vai ser do K2. Então o circuito de comando já estaria pronto. Não está pronto ainda, a gente vai ver que tem que fazer algumas alterações. Mas eu preciso antes fazer o circuito de força aqui, colocando o contator K2, os contatos principais do contator K2, que é o que vai inverter as fases, tá? Então vamos colocar em paralelo aqui com os contatos K1, chamar de K2. E aí o contator K2 ele vai ser justamente responsável por inverter a fase. Então aqui, só que eu tenho que inverter só um lado, ou só embaixo ou só em cima, porque se eu inverter os dois, daí ele inverte de novo e fica como se não tivesse invertido. Então vamos começar colocando esse primeiro, a parte de cima vamos colocar no mesmo formato, ou seja, esse terminal, o último terminal, vai com o último terminal do K1, o terminal do meio do K2 vai junto com o terminal do meio do K1 e o primeiro terminal do K2, né, vai junto com o terminal do meio do K1. Aliás, desculpa, o primeiro terminal do K2 vai com o primeiro terminal do K1. Então, fiz a ligação aqui e embaixo eu vou inverter, né? Então, o primeiro terminal do K2 vai com o último terminal do K1. Está invertido então, ó. A fase aqui está vindo no 1 com 6 e através do K2 essa fase vai para o 3 e 5, já inverti. O do meio eu vou deixar no mesmo lugar, não vou inverter, tá? Só posso inverter duas fases, então eu escolhi inverter a primeira e a última aqui, tá? Então essa aqui que é a última, o último contato K2 vai no primeiro contato de K1. Então tá aqui, ó, se vier a fase L1 através do K1, tá vindo no terminal 1 com 6, através do contator K2, ele vai no terminal 3 e 5. A fase L2, através do K1, está indo para o terminal 2 e 4, e através do K2 também vai para o 2 e 4, não inverti essa fase. E a fase L3, ela vai para o 3 e 5 através do contator K1, e através do contator K2 ela está indo para o 1 com 6. Então a inversão é entre a fase L1 e L3. Feito isso, vamos simular. Então, com tudo isso feito, se eu pressionar o botão, ele vai bater no sentido horário, né? Daí, se eu desligando o motor e ligando, tem que dar o sentido anti-horário, né? B2 tem que fazer, ó, sentido anti-horário. Tá feito aí o motor na partida direta com reversão. Só que existe um pequeno grande problema. Você que fez o projeto, você sabe que sempre tem que apertar o B0, né? Para depois você acionar o sentido contrário. Porque se você acionar K1 junto com K2, o que vai acontecer? Você vai estar juntando a fase L1 junto com a fase L3 e a fase em dois pontos diferentes, ou seja, vai dar um curto-circuito. Então, ó, se eu não desligar o K1, que está ligado aqui, ó, fazendo sentido direto, e tentar acionar antes de desligar o K2, ele vai dar o problema aqui, ó, houve um curto. Aqui no simulador já disse que houve um curto, tá? Obviamente que na prática vai acontecer o curto de fato. Como você está fazendo esse projeto para um operador, que provavelmente não vai entender que você fez um esquema para que
obrigatoriamente desligue o motor primeiro para depois ligar ele no sentido contrário. Então você precisa fazer as proteções necessárias. E aí é que entra o intertravamento. Então eu vou apagar essas duas linhas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. E vou colocar uma proteção aqui. Qual que vai ser essa proteção? Vai ser o contato fechado do contator que não é para estar ligado, tá? Aliás, que está ligado na verdade. Tá? Então eu coloco um contato fechado aqui e um contato fechado aqui. Vamos primeiro colocar a fiação, né? Para fechar aqui e aqui com a bobina. E vamos fechar aqui e aqui. Pronto. Os contatos estão fechados. Quais contatos que eu tenho que colocar? Como quando K1 quando K1 está ligado, o K2 não pode ligar. Então, quem que eu vou colocar aqui? Um contato normalmente fechado de K1. Só vou mudar aqui para 21, 22, tá? Que geralmente é a numeração que tem para esses contatos. E colocar aqui, ó, K1 normalmente fechado. Então, se o K1 estiver energizado, ele vai impedir que o K2 seja ligado, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, só que com o K2, né? Se K2 estiver ativado, ele vai impedir que K1 seja energizado. E com isso daí faz a proteção. Então vamos lá simular agora. Vamos ver se todos os contatos estão bem fechados. Aí, ó, ligou num sentido, abriu esse contato aqui, ó. Se eu apertar o B2, não vai ocorrer o curto, porque ele vai impedir a passagem da corrente para alimentar K2. Obrigatoriamente eu vou ter que desligar o B0 para depois ligar o K2. Aqui já estava... Tá? Então agora está ligado. E agora ao contrário, se eu apertar aqui o B1, ele não vai energizar K1, porque o K2 está aberto. Enquanto tiver energizada a bobina de K2, esse contato de K2 vai ficar aberto. Tá? E daí o motor liga nos dois sentidos. É só apertar B0 e apertar o B1 de novamente, ó, sentido horário. Aperta o B0, aperta o B2, sentido anti-horário. E voltando agora aqui para a placa, né? A gente verifica a configuração no fechamento estrela, né? Que é para 380 volts. Então ele fica neste formato aqui, ó, tá? Então para configurar em estrela, você vai jampear os terminais 4, 5 e 6 e mandar a fase no terminal 1, 2 e 3. O que significa que esse 380 volts ele vai ficar dividido, né, entre essas bobinas aí. E na verdade em cada bobina vai ter 220 volts, tá? Então cada fase vai ter 380 volts, né? E aqui ele gera um ponto neutro, né? Por conta das características das três fases que estão... Ela tem uma defasagem de 120 graus, então quando passa a corrente em cada bobina e se encontram, ela vai fazer a somatória das três correntes. Então aqui está aproximadamente lá em 160 e aqui está em aproximadamente menos 160. E aqui está no ponto zero. Então 0 mais 160 menos 160, somatório vai dar zero. Acontece que em qualquer instante que você fizer a soma dessas três fases, o resultado vai ser sempre zero, né? Então é exatamente isso que faz aqui, ó. A corrente entra por aqui, a outra por aqui e a terceira por aqui. Ela vai se somar aqui. E toda vez que ela se somar, ela vai ficar igual a zero, vai anular. Em transformadores, inclusive, isso é utilizado gerando
aquilo que a gente chama do neutro, né? Mas em motores ele só faz esse fechamento do motor para poder diminuir a tensão nas bobinas. Então de 380 volts ele vai ficar em 220, tá? Outra aplicação aqui do Estrela é para quando acontecer de ter correntes de pico muito elevado, né? Principalmente quando o motor está com a carga bastante elevada. Na partida a corrente sempre vai ser mais alta do que a corrente nominal, né? Isso a gente pode olhar na própria placa do motor essa informação. Então tá aqui, ó, a gente tem aqui a corrente de partida, aliás, a corrente nominal, que está descrita aqui, 2,89 ampere para 220 volts e 1,67 ampere para 380 volts. Tá? E aqui tem a relação da corrente de partida pela corrente nominal. Então essa razão dá 7,3, o que significa que a corrente de partida é 7,3 vezes maior do que a corrente nominal, tá? Então, essa corrente nominal, para o fechamento aqui em 220, né? Então, a configuração triângulo, o IP sobre IN é 7,3, que é a relação entre corrente de partida e corrente nominal, tá? Daí, multiplicando esse valor, você vai encontrar aí o resultado, 3 vezes 7, 14, 21, vai dar mais ou menos uns acima de 22 amperes aí a corrente de partida, ou seja, 7 vezes maior do que a corrente nominal. Para que isso não aconteça, essa corrente de partida aí elevada não gere um desgaste do motor, não acabe danificando o motor, gerando aquecimento e outros efeitos aí que possam interferir inclusive na rede elétrica, o motor, uma das formas de resolver isso aí é configurar o motor na partida estrela-triângulo, ou seja, ele vai iniciar no fechamento estrela, depois que esse tempo de partida que a corrente estabiliza com a corrente nominal, ele fecha o motor na configuração triângulo. A gente lembra lá que a tensão, se você colocar a tensão de 380 volts na configuração triângulo, né, entre fases vai ter 380 volts, e nas bobinas vão ficar 220 volts. Se eu colocar 220 volts entre fases, a tensão entre fases for 220, entre as bobinas vai ficar 127 volts, como se estivesse colocando um circuito entre fase e o neutro. Lembra lá que eu falei que a soma de todos os sinais aqui vai dar zero, vai ser um neutro. Então, toda vez que a gente mede a tensão entre fase e neutro, dá 127 volts. Só que daí, esse tipo de configuração, se a tensão entre fases é 220 volts, ele vai fazer com que o motor perca o torque, né? Perca a potência, perca a velocidade, enfim, tudo. Ele não vai conseguir trabalhar nas suas características nominais. Por isso não é interessante manter o motor funcionando em estrela. É só para quando dá a partida, depois que a corrente estabiliza, muda de estrela para triângulo. Então, isso é realizado através de um circuito de comando, tá? Que a gente vai começar a ver a partir de agora aí. Então, deixei pronto aqui já o circuito, né? Explicar ele antes de simular. Como eu falei, inicialmente a configuração tem que ser em estrela. Então, vou fazer em estrela, os terminais 1, 2 e 3 vão receber as fases, né? E os terminais 4, 5 e 6 eles vão ser jampeados. Então, quem vai fazer esse jampeamento para a configuração estrela é o contator K3. Quem vai
fazer o terminal 1, 2 e 3 do motor receber as fases, é o contador K1, tá? Então, quando está K1 e K3 ligados simultaneamente, a configuração do motor, né, o fechamento do motor está em estrela. Aí vai ter um relé temporizador que vai contar o tempo e vai fazer trocar o K3, desligar K3 para ligar K2, né? E o K2 tem que fazer a configuração triângulo, que é o terminal 1 junto com o terminal 6, ó. O terminal 2 junto com o terminal 4 e o terminal 3 junto com o terminal 5. Daí faz o fechamento triângulo. Então, quando liga o motor, ele inicia K1 com K3, passa o tempo, que é aquele tempo para estabilizar a corrente de partida, né? Fica igual à corrente nominal. Aí desliga K3 e liga K2, tá? Então, aqui do lado tem um circuito de comando que vai fazer isso. Relézinho temporizador, que vai desligar se houver sobrecarga, aliás, relézinho térmico, né? O botão de desliga, para desligar a qualquer momento. O botão de liga, B1, vai acionar K1. E também, ao mesmo tempo, vai acionar a bobina do relé temporizador. O contato do relé temporizador, a parte normalmente fechada, lembrando que ele é de duas posições, ele inicia nessa posição, passa o tempo e vai para essa posição aqui. Então, inicialmente ele está vindo aqui e ativando o K3. Então, já de cara, K1 e K3 ficam ligados simultaneamente, fazendo com que o fechamento triângulo aconteça aqui. Desculpa, o fechamento estrela aconteça, né? E vai começar a contar o tempo. Quando passa o tempo, então, esse contato ele muda de posição e daí vai desligar o contador K3 e ligar o contador K2. Ligando o contador K2, o K1 permanece ligado, então vai ter o fechamento triângulo através de K1 e K2. Tá? Esses dois contatos normalmente fechados aqui, eles são necessários porque o magnetismo ele tem um certo atraso quando ele vai desmagnetizar, na verdade, né? Então, quando tira a corrente, ele demora para desmagnetizar. Então, esses contatos aqui ainda não abriram, e daí se você fechar esse cara aqui, ele vai fechar imediatamente. Então, ele magnetiza imediatamente, mas ele tem um atraso quando vai desmagnetizar. E aí esse contato ainda vai estar fechado, esse aqui já vai fechar. E se fechar K2 com K3, aí essas três fases vão se encontrar aqui em cima, dando curto-circuito. Por isso é bastante importante aí ter o intertravamento aqui entre K2 e K3, tá? Então vamos ver o funcionamento dele lá. Para simular, aperta o botão, ó. Ele vai ligar o K1 junto com o K3 e vai contar o tempo. Então, ó, fechou a configuração estrela. Passa o tempo, ele desliga o contador K3 e liga o contador K2. E daí fica o fechamento triângulo aqui, e esse fechamento vai ficar até desligar o motor, tá? Então, esse tipo de partida é para ter uma partida mais suave quando é exigida uma corrente de partida muito maior do que a corrente de entrada. Aí vem a questão, preciso fazer a reversão quando existe a partida estrela-triângulo, né? Então isso eu vou modificar aqui o circuito, né, para fazer a reversão, e daí eu já explico como que ele funciona aqui na sequência. Tá aqui então o circuito de força e o circuito de comando para esse tipo de acionamento de estrela triângulo com reversão. Vai ser necessário aí mais um contator, então são 4 contatores, né? K1 e K2 vão fazer a alimentação dos terminais 1, 2 e 3, com as 3 fases, sendo que o K1 vai fazer girar num sentido e o K2 no sentido contrário. E a inversão está aqui, ó. O primeiro terminal está no K1, o L1 está no primeiro terminal do K1 e aqui está no último.
e inverte esse aqui também. O do meio permanece no lugar. O K3 vai ser responsável por fazer a configuração estrela, como no exercício anterior, né, na estrela triângulo simples, né? E o K4 é que vai fazer o jampeamento aqui do 1 com 6, 2 com 4 e o 3 com 5, tá? Então eu preciso de um circuito de comando que faça partir o motor, se eu quiser num sentido, parta K1 com K3, passe o tempo e desligue K3 e ligue K4 para fazer a configuração triângulo. Se eu quiser inverter o sentido, eu desligo primeiro, né, senão vai dar curto. E aí ligo K2 junto com K3, fazendo fechamento estrela, né, vai contar o tempo, depois que passa o tempo vai desligar K3, ligar K4, K4 junto com K2, que vai fazer o fechamento triângulo, tá? Então, está aqui o circuito de comando ao lado, né? O relé temporizador vai funcionar da mesma forma do que na configuração estrela triângulo simples, né? Vai desligar K3, vai ligar K3 inicialmente, depois que passar o tempo liga K4. Foi feita uma lógica ou aqui com dois contatos em paralelo, K1 ou K2. Quando o contator K1 ou contator K2 estiverem ativos, vai ligar esse sistema aqui de qualquer jeito, porque K3 e K4 ele funciona tanto com K1 quanto com K2, né? E daí aqui um sistema de intertravamento de circuito de partida direta com reversão, assim como a gente já viu no exercício que era a esse respeito, né? Então, os contatos fechados fazendo intertravamento, K1 e K2 com a bobina e seus respectivos contatos selo. E o botão desliga, botão de contato de relé térmico aqui. Vamos fazer o ensaio então. Se eu apertar B1, ele vai ligar o K1 junto com o K3, né? Vai estar no sentido anti-horário. Vai passar o tempo, ele vai desligar K3 e ligar K4, que é o fechamento triângulo, ainda no sentido anti-horário. Se eu tentar apertar o B2, ele não vai ativar, porque está aberto o contato do contator K1 aqui, ó, tá? Somente se eu desligar o circuito e agora sim apertar o B2, estava no sentido anti-horário, então agora ele vai girar no sentido horário, porque K2 inverte as fases em relação ao K1, né? Ele ficou lá o tempo ligado com o K2 junto com o K3, passou o tempo, ele desligou o K3 e ligou o K4, tá? Então, esse é o circuito aqui, estrela triângulo com reversão, partida de motor, né? Para suavizar a corrente de partida quando necessário. Por fim, outro método de fazer essa partida suave é usar um autotransformador. O que é um autotransformador? É um transformador ao qual que tem uma bobina, onde há vários terminais intermediários dessa bobina. Então, se você tirar a bobina da parte de cima até a parte de baixo, você tira 100% da tensão. Se tirar da parte de cima até a do meio, que é nesse caso aqui, aí vai tirar uma parte da tensão. Vamos lá, dizer 65% da tensão, né? E se você baixar a tensão no motor, ele vai baixar também as características nominais. Então existem também, obviamente, vários circuitos diferentes que podem ser feitos para que funcione isso daqui. Nesse circuito que eu peguei na internet, ele funciona da seguinte forma. Se você fechar esse contator aqui, o chamado de C1, e esse outro contator aqui chamado de C3, tá? Ele vai fazer com que a corrente passe pelo autotransformador, diminua a tensão dele e essa tensão abaixada vai ser aplicada em cima do motor que está configurado em triângulo, tá? Com fechamento em triângulo já, tá?
Quando passar o tempo da corrente de partida, ele vai desligar esses dois contatores e permanecer ligado só e vai ligar o C2 aqui, que ele está chamando de C2. Tá? E daí, como ele vem direto da rede, vai na corrente nominal do motor, tá? As características nominais. O circuito de comando sugerido aqui pelo autor desse desenho é o seguinte, ó. Ele coloca também aqui o relé térmico, né? A botoeira para desligar o motor a qualquer momento. O botão de liga, tá? Então, inicialmente ele vai ligar o relé temporizador junto com o contator C1, tá aqui, ó, tá? Aí fecha o selo de C1 e mantém o temporizador ativo, né? E o contador C1 ativo. Quando passa o tempo do temporizador, ele vai fechar o contato aqui no C2, né? Fechando no C2, ele abre C1. Primeiro, ele vai fechar C1 e com C1 ativado vai fechar C3 também para fazer aquela mandar a tensão lá para as bobinas do motor, né? Daí assim que passa o tempo ele fecha C2. O relé temporizador se mantém ativado, fecha aqui o contato de C2, né? Abre o C1, abrindo o C1 abre C3, tá? E daí ele muda a configuração para que saia o autotransformador e entre a tensão direto da rede. Então a partida também fica mais suavizada utilizando o autotransformador. E aí o circuito que eu não vou passar aqui, né? Você pode fazer também a partida compensada, né? Ou compensadora com reversão, tá? Mas existem também, quero citar aqui que existem técnicas mais modernas, né, para fazer essa corrente mais suave, como a utilização do software start, tá, que é um equipamento eletrônico que é específico para fazer essa partida de motores com corrente de partida mais suave. E por ser eletrônico, ele tem uma série de vantagens em relação a essas partidas aqui apresentadas. Também existe o inversor de frequência, que ele pode, além de fazer todas diminuir a corrente de partida, ele também consegue fazer a inversão de rotação e controlar a velocidade do motor, tá? Sendo que não existe como controlar a velocidade do motor trifásico se não for através do inversor de frequência, tá? Variando, tem que manter a mesma tensão e varia a frequência do motor, e aí você consegue controlar a velocidade do motor de indução, tá certo? Então é isso para o motor trifásico. Todas as partidas que a gente poderia ver estão assinaladas aqui neste vídeo.